Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais este episódio, a mais esse programa Encontro Marcado, onde a gente sempre conversa com gente de verdade. Eu sou Álvaro Esteves e apresento esse programa em nome do CBA, Cultura Brasil Austin, que é uma organização sem fins lucrativos que atua em educação e cultura a partir da cidade de Austin, no Texas, nos Estados Unidos. Luto. Porque tem tanta gente que não consegue enfrentar o luto, né? Foge dele, diz que meio que finge que não está nada acontecendo. E por que tem, por outro lado, tanta gente que, com o sofrimento de um luto, não consegue se mover, né? Ficar preso naquela situação, naquele estado. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no programa. E a nossa convidada é uma estudiosa sobre esse assunto, uma pessoa que tem se dedicado a esse tema com bastante afinco, né, particularmente nesses últimos tempos. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvir essa visão que ela tem sobre o tema e os esclarecimentos, os conselhos, as orientações que ela certamente vai poder dar para mim e para vocês aí que estão nos ouvindo. Nós vamos conversar hoje, então, com Letícia Carneiro. Letícia, muitíssimo obrigado por estar dando um pouco do seu tempo aqui para a gente estar conversando aqui hoje. É um prazer enorme. Você sabe disso, né? Nós somos amigos já há algum tempo. Muitos anos. Há muitos anos, e eu tenho uma admiração muito grande pela Letícia. Aliás, eu queria te falar, sabe por que eu te chamei para esse programa? Porque eu acho que para lidar com luto tem três coisas que eu acho muito importantes. Uma é ter sensibilidade, porque você está lidando sempre com gente muito fragilizada, né? Com seres humanos fragilizados. Sensibilidade. Outra, eu acho assim, que é criatividade, porque cada situação dessas, né, é muito particular, né? Não tem uma maneira de você fazer uma receita, não tem, né, de bolo, né, para lidar com um tema tão complexo quanto esse. E o outro está ligado à comunicação, né? Como é que você se comunica? Né? Como é que a delicadeza, sabe, o respeito que você tem que ter com o outro ao lidar com um tema desse tipo, né? Então é isso, sensibilidade, né, essa capacidade de criar, de inventar que você tem e a maneira de se comunicar, que eu acho que você tem desenvolvendo e tem estudado muito sobre esse tema também, tem se desenvolvido muito. Então, esses três ingredientes, olha, por isso que eu estou te chamando aqui, porque você não é qualquer pessoa que pode falar sobre esse assunto. Já vai começar deixando com vergonha, não é? Não, você sabe que isso aí é sincero, né? Então, vamos lá. Essas minhas indagações iniciais, né? Por que tem tanta gente que fica preso, né, a um sofrimento e por que tem tanta gente que se recusa, né, meio que nega o luto? Como é que é isso? Então, Álvaro, e todos os ouvintes, né, e ouvintas aí do nosso Encontro Marcado. Quando a gente fala de luto, primeiro vamos falar um pouquinho o que é luto, né? Acho que isso ajuda a explicar, né? Luto, ele é um processo natural de adaptação a uma perda ou uma mudança inesperada. E a gente lida com o luto como a gente lida com a vida. Então, se na vida a sua forma de lidar com as coisas é resolutiva, sair resolvendo, não pensar muito, não tomar muito contato com os sentimentos, provavelmente seu luto você vai trazer um pouco desse seu estilo. Se o seu estilo é um estilo de ficar mais nas emoções, nas combinações, mais emotivo, vamos dizer assim, provavelmente você vai ver o seu luto assim. E isso tem muito a ver com muitos fatores. Um fator é como é que é a sua formação como indivíduo, como que foi o nível de acolhimento que você teve na sua primeira infância. Então, pessoas, por exemplo, que foram hipercuidadas, né, que tiveram muito o olhar sobre si, às vezes são pessoas que vão querer esse aconchego maior, vão esperar esse aconchego maior. Pessoas que tiveram que sair resolvendo as coisas, às vezes vão precisar desse espaço, porque é como elas se encontraram na vida
encontrar os recursos na vida para lidar com as situações. E o luto não é diferente. Então tem essa natureza. Tem a ver com a natureza da pessoa. Tem a ver com a individualidade, a construção do sujeito mesmo, com a subjetividade de cada um. Mas não tem surpresas, assim, a pessoa às vezes acha, bem é que acha, tem uma trajetória de vida, né, que tem um pouco esse jeitão que você está falando, né, cada um da sua maneira, né, mas quando vai se deparar com uma perda muito importante, né, de uma coisa muito próxima, ela vai se surpreender com... Pode acontecer, claro, até porque cada luto pode ser diferente. Então, assim, e depende de quanto você é vinculado com aquela pessoa, ou aquele animal, ou aquele trabalho, aquele casamento. Depende de uma série de fatores. O que é importante? Não tem uma forma melhor nem pior de se lutar. Como você já tinha, né, antecipado, o luto é um processo singular. E é um processo natural, ou seja, não é algo que a gente deve combater. A gente não tem aquele ciclo da vida, né, que nasce, cresce, morre. Então, sem lutar faz parte. Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. A morte faz parte da vida, o luto faz parte da vida. O que eu acho que é importante? Como aconselhadora de luto, né, como tanatologista, a minha busca, inspirada, né, em trabalhos sobre esse tema, é ajudar você a balançar o pêndulo, né? Porque o que a gente descobriu, né, tem um conceito que eu gosto muito de compartilhar, que é do modelo dual do luto, que é assim... A gente, no luto, tem 2 momentos. Inclusive, essas estratégias que você está me contando, elas não são as mesmas. Você pode, às vezes, evitar e, às vezes, se emocionar mais, ficar mais na perda. E isso, na verdade, é desejável. Então, o trabalho do aconselhamento do luto, muitas vezes, é balançar esse pêndulo entre o polo da perda, que é a hora que a gente fica, por que aconteceu isso comigo? Será que eu podia ter feito alguma coisa? Então a gente tem muitas emoções e rumina e lembra. Tem culpa também. Culpa, raiva, todas as emoções estão ali. E tem o momento da restauração, que é o momento em que a gente segue em frente. Então, para falar um pouco dessa questão, a gente chama de evitação, né? Ou então de uma abordagem um pouco mais emotiva, né, em relação ao luto. E a explicação para isso se dá em como a gente se formou como sujeito. Então, alguns de nós, a gente vai interagir com o mundo numa perspectiva de estar mais em contato com essas emoções, transparecendo, falando, sofrendo, chorando. Tem pessoas que são assim, e tem pessoas que são mais, vamos ser pragmáticos, vamos cuidar aqui do que tem que ser cuidado, não quero ter muito contato com essas lágrimas, quero seguir em frente. E, a princípio, nenhum desses 2 modelos é um modelo ruim. Como a gente vai ver, assim, o luto ele é um processo bastante singular e que ele é muito flexível. Inclusive, ele varia, né, de acordo com pessoas, situações. Mesmo eu mesma vou ter os meus lutos não foram iguais. Agora, o que a gente aprende no estudo do luto é que existe uma forma mais humanizada de elaboração, mais suave, entre aspas, que é você balançar esses polos, né? Então, um polo é o polo da dor, que é onde você fica ali ruminando, relembrando, se culpando, sentindo todos os sentimentos do mundo, fica um pouco paralisado, fica um pouco ali processando o que aconteceu. E tem outro polo, que é o polo de seguir em frente, sair, trabalhar, namorar, fazer o que tem que fazer. E o que a gente aprende, isso tudo vem de um conceito chamado modelo dual do luto, que foi... Modelo dual. Dual. De duas. Dos 2 polos. Modelo dual do luto, que ele foi criado, né, pelo Strobe Schultz, que são 2 pesquisadores. E esses pesquisadores, eles entenderam que o luto não é uma escada. O luto é um balanço. E se a gente balançar esse balanço, se torna mais manejável o que a gente está vivendo. Entre a dor, né, entre o momento de dor e o certo alívio. E seguir em frente. Né? Por quê? Porque, assim, aqui, né, eu até fiz um trabalho sobre o cérebro e o luto, assim, aqui tem uma função, inclusive, fisiológica. Cérebro e o luto. Então tem uma função fisiológica que é de você se reajustar. Você tinha uma vida presumida, então vamos supor, sei lá, eu tinha vou contar um caso meu, eu tinha um irmão, né, o Caio. Eu tinha uma vida, ele era irmão mais novo, então eu imaginava que eu ia ter sobrinhos do Caio, que eu ia ter uma série de coisas com ele. Aí ele morre, né, de um câncer, tragicamente, aos 30 anos. Eu tenho que me adaptar, porque eu já tinha toda uma série de fantasias, projeções, que eu tinha para aqueles... Expectativas.
E o meu cérebro tinha vários registros do Caio, né? Então, se eu vou fazer tal coisa, o Caio vai estar lá. Se eu vou fazer... E aí a gente precisa desprogramar o cérebro. E uma forma de desprogramar é isso, é se emocionar, é chorar, é tomar contato com a perda. Então, o polo da perda é fundamental para a gente poder elaborar isso aqui que está acontecendo. Ao mesmo tempo, se eu passar toda a minha vida na ruminação, não vai ser funcional, eu não vou conseguir seguir com a minha vida. E aí vem a outra parte, que é o polo da restauração. Então, é muito comum ter pessoas que são mais de um estilo, como você narrou, mais de outro, e o importante é balançar, pendular. O que a gente quer é pendular para poder, com o tempo, o luto, ele nunca desaparece, mas a gente fica mais forte, a gente cria uma musculatura para carregar o luto. E essa pendulação é o maior exercício que a gente pode fazer nesse sentido. Você falou até um pouco, né, na sua introdução aqui, já mencionando que o luto não está restrito, né, à questão de uma perda, da morte, né, da morte de um outro ser, né, de um outro ser querido e tal. Que o luto tem vamos dizer assim, uma aplicação ou uma consequência também em diversas outras perdas que a gente tem na vida. E esse modelo, ele se presta a tudo. A tudo. Então, por exemplo, vamos pegar um caso clássico que me toca muito, que é a demissão. A demissão, acho que é uma das perdas mais duras para um ser humano, né? Por quê? Porque o trabalho, ele faz parte da identidade de muita gente. Então, a vida inteira tinha lá aquele trabalho e, de repente, eu fui demitido. Ou eu tinha aquela empresa que eu considerava uma família e, na verdade, fui demitido, me senti excluído da família. Também vai ter um momento que eu vou lamentar, que eu vou culpar, que eu vou ficar com raiva, que eu posso até me vitimizar. E vai ter um momento em que eu vou procurar outro emprego se for o caso, pensar na aposentadoria se for o caso, curtir os meus netos se for o caso. Então esse modelo também serve para uma demissão, uma separação. Tinha lá um casamento, né, de X anos com uma pessoa e deixou de fazer sentido, me separei. Mas eu tinha uma rotina com a pessoa, eu tinha uma vida. Se eu tenho filhos, eu tinha uma dinâmica. Então isso leva um tempo a ser assimilado. Tem uma outra situação que eu queria até trazer aqui, porque possivelmente vários dos nossos ouvintes, né, que estão vivendo no exterior, que muitos ouvintes da Caju Radio estão fora do Brasil, né? Como é que é essa perda do país, né? A luta do luto da expatriação. Da expatriação. Esse luto também é muito difícil, porque, de novo, né, o luto ele é um processo de adaptação, mas ele parte muito de quem você é. Então, vou contar até um exemplo na história engraçada, né? Eu fui expatriado uma época, quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu fui para Londres. E em Londres, as lava-louças têm sal, porque você precisa botar sal para neutralizar a água calcária de lá. Eu estava morrendo de saudade do Brasil. Eu cheguei lá, era novembro, tudo escuro, eu só fui sentir o sol na pele em abril. Então, eu estava no auge da depressão, da chegada, sentindo saudade, né, dos meus amigos, da minha família. Eu me lembro eu sentada no chão da cozinha, ligando pra minha mãe, que já tinha morado em Londres, chorando, falando: mãe, eles têm sal na lava-louça. Mas era um episódio de luto, porque eu estava enlutada por estar tendo que me adaptar a toda uma vida com uma cultura que não era minha, né? Então, sim, o luto da expatriação, ele é real, tanto que muitas empresas fazem aqueles trabalhos, né, de acolhimento, os cônjuges, muitas vezes são chamados, e eu acho que é um pouco do trabalho que vocês fazem no Cultura Brasil Austin, que é ajudar as pessoas também a terem um espaço. Certamente, uma parcela do trabalho que a gente faz, quer dizer, a gente tem alguns eventos, né, de apoio, inclusive, praticamente mulheres, né, que é mais comum o caso da mulher que vem. Sim. Que ela vem com o seu marido, do que o contrário. Também existe, obviamente, a situação, né, da profissional que traz o marido, mas e isso é comum, você precisa de ter reuniões para discutir, para encontrar uma nova identidade, né, como você fala. E aí, quando você fala disso, é o processo de acolhimento do luto, porque assim, o que é importante na travessia do luto? Né? Eu não gosto de falar em superação e nem de cura, porque luto não é doença, para ser curado, e luto não tem fim. No sentido de que, assim, a qualquer momento você pode ter uma saudade. Você tá morando, né, em Austin, aí você pode ter uma saudade do Brasil. Tem hoje eu queria muito comer aquele pastel que eu comia lá na feira, que não vai ter aqui. Eu posso até comprar massa de pastel e queijo, não vai ser igual.
E às vezes isso pode ser agudizado. Sei lá, você perdeu alguém no Brasil e você não pode ir. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que perdeu uma amiga e ela não tinha visto. Então ela não pôde ir se despedir da amiga. Então todas essas situações agudizam o luto. Mas o cuidado é o mesmo. Então, por exemplo, quando você tem rede de apoio é fundamental na travessia do luto. Então, o que vocês propiciam com uma reunião para pessoas que estão chegando é isso. Quando a gente faz um velório, né, a gente entende que os rituais são muito importantes para a travessia do luto. E o velório, o que ele é? No passado ele era para ter certeza que o morto estava morto. Mas ele, de verdade, tem uma função social. Primeiro você concretiza que a morte aconteceu, que é uma das tarefas do luto, né? Aí tem um outro autor, que é o William Worth, em que ele fala que a gente tem algumas tarefas, não são deveres de casa, não são trabalhos, mas são trabalhos de época. Obrigatórios. Mas são coisas que ajudam a tangibilizar, né? Ao cérebro registrar que aquela situação mudou. E o primeiro deles é concretizar que a pessoa morreu, vamos supor assim. Por isso que a gente fala que não se deve dizer para criança que vovó virou uma estrelinha. Por quê? Porque é importante entender que morreu é uma coisa... que você não vai ver, mas é que ela está sendo todo dia, né? Que vai ter uma mudança na trajetória. Essa coisa que você tá mencionando, né, de função social, né, que existe dos rituais e dessa... E como é que a gente se comporta ao lado de uma pessoa enlutada? Qual é o tipo de, sei lá, de ajuda, de acolhimento? Como é que a gente tem que... O que você diria sobre isso? Essa pergunta é excelente, Álvaro. A resposta curta para isso é: muito ajuda quem não atrapalha. Como é que a gente atrapalha uma pessoa enlutada? Primeiro, tentando consertar o luto dela. Então, se a pessoa é emotiva, eu fico, não chora não, não tá ajudando. Se a pessoa é mais pragmática, eu fico, chora, também não tá ajudando. E aí, assim, o que machuca um enlutado? Comentários do tipo, foi Deus quem quis, mesmo que a pessoa acredite em Deus, ela deve dizer isso pra ela, não é você que deve dizer isso pra ela. Ou então, foi melhor assim. Isso foi melhor assim? Foi melhor assim é terrível. Ou então, você é jovem, vai encontrar outra pessoa. Ou, você vai ter outros filhos. Então, assim, o que a gente não faz é tentar consertar o luto, dando uma justificativa, dizendo, olha, foi melhor ter sido assim, porque senão... Não foi melhor. Não foi melhor, assim, foi o que deu pra ser. E é isso. Então, a primeira coisa é, se você não tem algo... E o que é um algo a se dizer? Sinto muito. Tô aqui para te ajudar. Eu vejo você. Estou do seu lado. Estou do seu lado. E aí também você vê assim, o que a pessoa está precisando. Às vezes ela não vai saber te dizer o que ela está precisando, mas você pode perguntar. Eu tenho uma grande amiga que eu perguntei, o que você está precisando? Ela falou, preciso da sua alegria e preciso trabalhar. E eu trabalhava com ela, então vamos trabalhar. Pergunta. E pergunta coisas práticas. Às vezes a pessoa não quer um abraço, assim, se a pessoa quiser. Posso te abraçar? Pergunta, gente. Posso te abraçar? Pode dar um abraço. Uma vez uma das manifestações mais lindas que eu já recebi de acolhimento ao meu luto foi um amigo que olhou no meu olho e o que ele dizia com aquele olhar era, eu tô vendo você e eu tô aqui por você. E na verdade é isso que a gente gostaria de ouvir quando a gente está enlutado. Eu estou vendo você e eu estou aqui por você do jeito que você tiver. Se você estiver meio louca, meio desmiolada, desmemoriada, meio grossa, meio apurrinhada, te chamam mesmo assim. Porque também a gente tem que entender que a pessoa enlutada, ela não está no estado normal dela. Ela está no estado de desequilíbrio, tentando se reequilibrar. O luto não é ruim, não é nocivo, mas o luto é um turbilhão. Então a pessoa está ali tentando tomar pé. Então o que você pode fazer? Não ser a pessoa que empurra ela para cair de vez. Existem alterações fisiológicas no luto? Sim. Perda de memória, insônia, perda de apetite, tudo que você pode imaginar, né? Assim, sintomas físicos mesmo, a pessoa pode ficar ansiosa. E, de novo, você vive o luto como você vive a vida. Então, se você tem uma tendência por exemplo, a se isolar, pode ser que você se isole ainda mais. É claro que tem uma flexibilidade que as pessoas também vão aprendendo com o seu próprio luto. Uma coisa que eu acho muito importante no acolhimento é estar disponível. Estar disponível não só na hora que acontece, porque ali na hora, né, o velório, nas religiões, né, tem cerimônias às vezes, tudo isso é muito bom, mas é depois. Por exemplo, hoje faz 1 ano que uma pessoa querida de uma pessoa querida morreu. Eu mandei uma mensagem para 3 pessoas dizendo, olha, eu lembrei que hoje faz 1 ano. O que isso quer dizer?
eu tô aqui e você pode contar comigo. E é isso. A rede de apoio, ela torna tudo mais possível numa época que é difícil. Agora, já que você vai beber um pouco d'água, eu queria te perguntar uma coisa sobre as suas ferramentas, né? Você é um profissional, está trabalhando com isso. Tautologia. Tanatologia. Tanatologia. Tanatologista, né? É. Quais são as ferramentas? Me fala um pouquinho também do seu livro, né? Que é um livro novo. Vou falar. Pode que você falasse um pouco desse novo livro. As ferramentas... Bom, a primeira ferramenta assim, que eu uso é a psicoeducação. Porque quando as pessoas chegam para conversar comigo sobre luto, elas se sentem geralmente muito estranhas. Então, tudo parece diferente. E a primeira coisa que eu falo, claro, né? Tem algumas circunstâncias que vão chamar a atenção e eu vou dizer, não, isso aqui está um pouquinho fora da curva. Mas quase tudo, principalmente quando não te faz mal, faz parte do processo. Então, por exemplo, a pessoa fala, nossa, eu não lembro mais de nada. Normal. Eu tô dormindo com o pijama dele há 1 mês. Ok. Eu não consigo mais comer uma determinada comida. Perfeito. Ou seja, tem muitas reações, a gente vai tentando evitar deixar o mundo sem aquilo. Então, a psicoeducação, eu vou explicar o modelo dual do luto, eu vou explicar para ela as tarefas do luto, tudo isso, mas o principal é dizer o seguinte, o que você está vivendo é um processo de adaptação. Então, é normal uns tropeços. E fisiologicamente, você vai ter mudança. O seu cérebro vai mudar, as suas emoções vão estar à flor da pele. Então, tudo isso faz parte. Outra coisa que a gente faz... Então, uma ferramenta, sem dúvida, é a psicoeducação, a partir desses conhecimentos do luto. A segunda ferramenta é o acolhimento e a escuta. E a gente é espaço. Existem técnicas para isso? Eu acho que, sim. Não precisa... É muito no bom senso de você escutar mais do que você falar, né? Então, assim, eu acho que a escuta ativa, olho no olho, com presença, sem celular, é a coisa básica da escuta ativa. Você pode fazer perguntas, você pode simplesmente sustentar silêncio. Silêncio é muito importante também. E validar. Validar a experiência da pessoa. E não culpabilizar. Então, por exemplo, se a pessoa fala, eu me sinto mal porque eu não cheguei a tempo. Não, você fez o melhor que você pôde. Porque é verdade. Cada um fez o melhor que pôde. Então, em termos de novo, é como Jung falava, né? Estude todas as técnicas, mas no final seja um ser humano diante de outro ser humano. 90% das pessoas não precisam de um tratamento para luto. Só 10% realmente tem o que a gente chama de luto mais complicado e precisa de um psiquiatra, um psicólogo. 90% daria conta com a sua rede de apoio. A terapia ajuda, o aconselhamento de luto ajuda, com certeza confortam, aceleram um pouco talvez a musculação, mas o principal é escutar, entender que aquela pessoa está passando por um processo muito atípico e validar o que for possível, apoiar. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa encontrada no seu grupo, que tem filhos pequenos, que tem animais, que precisa de comida, você providenciar essas coisas também. E, basicamente, estar ali por ela sem exigência, de tipo, já deu, né? Tem 2 palavras que eu não gosto de usar no luto, que é ainda e já. Dá um exemplo. Você ainda está sofrendo por a sua avó que morreu há 10 anos? Sim. Assim, não é que você vai sofrer do mesmo jeito. Se você estiver deitada no chão em posição fetal durante 10 anos, eu vou ficar preocupado. Mas se você tiver um dia que você lembra da sua avó, que é aniversário dela, que vocês tinham um ritual, tudo bem, não tem ainda. E a outra é assim, já tá na farra. Acabou de se separar, já tá na farra, a gente não sabe, né? Cada pessoa vai ter uma relação muito específica com aquela perda. Então a gente não fala nem ainda, nem já. A gente não é para julgar. Eu acho que, aliás, uma das coisas que mais machuca no luto é o julgamento. É o julgamento e essas opiniões sobre, para mim funcionou. Não, se funcionou para você, que bom. Às vezes você quer dar um exemplo seu como espelho para aquela pessoa. Porque, na verdade, a chave da compaixão é ser sobre o outro, não sobre você. Quando a gente começa a falar sobre a gente já não está sendo compassivo, né? Então, o exercício do luto é a gente sustentar o que eu me treino a fazer, além da escuta, é você acolher. Então, quando a pessoa chora, não se desestabilizar, porque o choro é bem-vindo. Eu sempre brinco, olha, chorar é permitido, mas não é obrigatório.
Então, se a pessoa quiser chorar, deixa chorar. Não fica muito rapidamente apressando ela. Toma um copo d'água, toma um lencinho. Não, deixa ela chorar. Se ela precisar de alguma coisa, você fica ali por perto para ajudar. É entender que é sobre o outro, não é sobre você. E entender que, assim, tem algumas perdas que são mais difíceis ainda, né? Tem os lutos não reconhecidos, por exemplo. Então, perda de gravidez. Você perdeu um bebê na barriga, mas nem nasceu ainda. Nossa. Mas é muito doído. Perda de pet, né? Perdi um bichinho, mas é só um gato. Falei, gente, tem gato que é maior do que muita gente que eu conheço, né? Não minimizar. Então, acho que isso é muito importante. A gente entender que todas essas perdas são importantes. Se a pessoa está dizendo que é importante, acredite que é importante. Então, você está falando aí realmente, assim, a partir daquela minha pergunta sobre o que eu posso fazer, o que você, né, o outro pode fazer sobre o enlutado, você está me falando, assim, muita coisa, né? Você está dando tantos exemplos. Você pode fazer muita coisa errada. Você pode fazer muita coisa errada. Chance de fazer coisa errada. Mas eu acho que a coisa errada é quando você está fazendo alguma coisa para aliviar o seu desconforto diante do luto do outro. Agora, é isso. Você, por exemplo, você é bom cozinheiro. E a pessoa está precisando... Você pode perguntar, você queria que eu te trouxesse uns pratos de vez em quando? Tem um hábito muito legal nos Estados Unidos, né? Quando a pessoa chega, o pessoal traz um monte de comida para poder a pessoa se ambientar. Como os filmes falam isso. Quando a pessoa perde alguém, às vezes, assim, é muito difícil no começo você fazer as tarefas rotineiras. Então, assim, sinceramente, se você não sabe o que fazer, paga uma faxina, leva uma comida. Agora, sempre pergunta. Porque pode parecer invasivo. Agora, tem amar, acolher, escutar sem nenhuma restrição. Se você puder fazer isso, tá ótimo. E outra coisa, às vezes muita ajuda que não atrapalha, como eu disse antes. Então, às vezes, assim, se você... Por exemplo, uma coisa que eu acho bem importante. Não fica perguntando muito, como é que morreu, do que morreu. Queria saber os detalhes mais. Sofreu muito. Deixa que as pessoas contem. Se a pessoa quiser contar, pode ser parte do polo da dor, da ruminação, ela querer te contar. Mas pode não ser. Pode ser um sofrimento. Pode ser um sofrimento. Então, assim, deixa a escolha no outro. Agora, o que é uma pegadinha, Álvaro? É que às vezes o outro é bem desorientado. Então, nem ele sabe o que ele quer. Então, prepare-se. Por exemplo, quer ver uma coisa que você pode fazer? Quando a pessoa, às vezes, for mal educada mesmo, grosseira, meio ou desatenta, perdoa, por enquanto. Dá um cheque, vai ser um vale luto por um tempo, dá um desconto para a pessoa. Então, acho que tem muitas coisas que ali na hora a gente nem percebe o quanto são úteis. Eu posso dizer que assim, as maiores contribuições para os meus lutos vieram de pessoas que genuinamente estavam preocupadas comigo, com o meu bem-estar e queriam me ajudar. Você pode até virar para a pessoa e falar assim, eu não sei o que te dizer. Eu não sei lidar com isso muito bem, mas eu amo você, eu tô aqui por você. Só isso já tá ótimo. Que é uma ajuda. Letícia, indo agora para uma outra dimensão, né? Para assim, como é que é o luto no contexto das organizações, que é um tema que eu sei que você está... Eu sou apaixonada por esse tema. Você tem trabalhado bastante ultimamente. Eu acho que o luto... Bom, primeiro que... Vou dividir em dois, né? Os lutos que vêm do pessoal, vamos chamar assim. Então, a primeira coisa é que a pessoa que perde alguém, vai ser demitida, tudo isso, a pessoa do CPF da pessoa... Tem empresas que têm buscado programas para... Sim, eu sou convidada. Você tem trabalhado com isso. Tem uma outra pessoa também, eu esqueci o nome dela, mas assim, são poucos ainda, eu acho que a morte é um tabu na nossa sociedade, o luto é um tabu na nossa sociedade, mas estão começando a pedir. Então, teve um caso, por exemplo, de uma empresa que eu fui lá porque eles tinham tido várias mortes no grupo. De funcionários. Nas famílias de funcionários. Nas famílias, eles tiveram. E aí, eles não estavam sabendo o que fazer. E aí a gente vai lá para ajudar as pessoas. Essas perguntas que você está me fazendo, assim, o que eu faço? Primeiro, acolher, deixar as pessoas contarem um pouco. O trabalho geralmente é um ambiente muito inóspito para as emoções. Então a pessoa foi perder alguém, né? No caso, sei lá, 4 ou 5 pessoas que perderam o pai. E no trabalho você espera que você fale sobre isso. E aí você faz o quê? 8 horas do seu dia, você engole o seu luto? Então é muito bacana fazer uma roda de acolhimento e que a empresa olhe para isso. Só que tem outros lutos que são mais sutis. Então, por exemplo, nós éramos uma empresa do Brasil e aí fomos incorporados por uma empresa francesa. Tem um luto aí.
Porque você tem... É um luto coletivo. É um luto coletivo, que também é uma coisa muito importante a gente entender, que existem lutos que são coletivos, assim, a gente tinha uma autonomia, perdeu, tinha uma cultura, mudou. Então, muitos dos processos normais das organizações, que é reestruturação, processos de demissão, incorporação, eles geram lutos. Aquela pessoa que todo mundo gostava, foi lá embora. Como consequência, né, do processo. Né? Ou às vezes porque é uma liderança diferente. Então, é muito importante acolher isso. E, particularmente, a aposentadoria e demissão, acho que requer um cuidado especial, porque são muito essenciais na identidade das pessoas, especialmente os homens, né? Muitas vezes, não que as mulheres também não, mas os homens têm um pouco essa tendência a abraçar o trabalho como isso. E aí, o trabalho de acolhimento ao luto lá é para isso, para a gente poder entender que, ok, a pessoa não está funcional 100% quando acabou de ter uma perda, né? E humanizar esse ambiente, que a gente quer, vamos produzir. Se você acolher bem uma pessoa diante de uma perda... Por exemplo, eu já vi programas de luto já vi programas de demissão humanizada, né? Eu já conduzi um programa de demissão humanizada. Foi muito bacana porque, assim, a partir da psicoeducação e do entendimento de como é que você lida com uma pessoa enlutada por demissão, as pessoas agradeciam no final. Você mandava a pessoa embora, ela agradecia você, por quê? Porque foi tratada com humanidade, com respeito. Então, isso aí, inclusive, para as empresas, tem um papel muito importante nessa experiência do funcionário, que se diz tanto hoje, né? Mas, principalmente, é uma experiência humana, né, Álvaro? Acho que a gente tem que entender que as pessoas vão ter perdas pessoais e perdas profissionais e que se a empresa e caso estão não acolherem isso, elas vão estar perdendo o vínculo com esse funcionário. Letícia, e o livro? O livro. Eu fiz a minha formação em aprimoramento em luto, né, pelo Instituto Quatro Estações, e a gente fez um TCC. O que é TCC? É um trabalho de conclusão de curso. Como que é? E é uma monografia, e essa monografia a gente elegeu, a gente quem, né? Eu, a Maria Lívia Abreu, a Mariane Branquinho e a Luciana Mazur coordenou, e a gente fez esse TCC sobre luto na viuvez. Luto para pessoas que perderam seus companheiros, maridos, esposas. E a gente já fez, né, a monografia com esse intuito que tinha que ter uma intervenção, e essa intervenção foi o livro. Então, a gente criou o livro a partir daí. E daí nasceu meu bebê, Para Você que Perdeu o Seu Amor. Caminhos para lidar com o luto por viuvez. Então, a gente fez esse livro com que ideia? É isso, psicoeducação. Então, nesse livro, o que é psicoeducação? É a partir do conhecimento da psique humana, das emoções, da forma como a gente opera, a gente poder entender o funcionamento disso para dar um pouco mais de sentido e alívio. E aí o livro foi desenhado exatamente com o modelo dual do luto, então a gente tem, ele é um caderno de atividades, né? Ele é prático. Ele é muito prático, ele é um caderno de atividades, ele é completamente... Ele não é para ler e trabalhar um pouquinho. E você pode começar de qualquer parte. Então, por exemplo, tem um capítulo aqui que é sobre as lembranças, que tem a ver com a ruminação. Então, genealogia do nosso amor. Então, você vai contar a história do seu amor com essa pessoa. É uma forma de elaboração no polo da dor. Aí depois, mais pra frente, vai ter a rede de apoio, com quem eu posso contar. Então a gente vai estar falando da rede de apoio, que é como você pode sistematicamente pedir ajuda. Isso já tem a ver com seguir em frente. A gente tem até um guia de aplicativo de namoro, porque a gente entende que nem todo mundo vai querer se relacionar depois, mas se você quiser se relacionar depois, e se você optar por um aplicativo, tem formas mais seguras. Então, a gente realmente navega. O que eu faço com a aliança? Aspectos práticos, como é que eu delego? Até, assim, dicas de coisas que você pode pedir ajuda, porque ninguém sabe muito bem o que está precisando quando perde alguém. E a gente focou no luto por viuvez, por entender que não tem muita literatura sobre o assunto, tem pouca coisa, e por entender que é falar de amor, né? E luta tudo sobre amor. E a gente escolheu falar sobre um amor que muitas vezes deixa um vazio muito grande, né? Eu me explico também a madrasta, né, que foi a viúva do meu pai, e eu gostei muito porque ela, quando leu o livro, ela é bastante crítica, eu falei, vamos ver se ela vai gostar. Aí eu dei de Dia das Mães pra ela leu, no dia seguinte ela comprou mais 5 para as amigas. Então eu achei assim, bom, realmente a gente ajudou, né? A ideia realmente a gente fala, são corrimão para que as pessoas não passem sozinhas por isso, né? Eu acho que é um pouco por aí. Então esse é o nosso bebê, a gente vai fazer outros, a ideia é fazer uma série,
E sempre com essa levada de ser um livro meio prático. Você pode começar em qualquer capítulo, você pode fazer o seu tempo e você pode levar para sua terapia. A gente também fez pensando nos psicólogos e psiquiatras, enfim, e cuidadores em geral. Então, a ideia é essa. Pois é, então está na hora da gente, né, se despedir aqui da... Eu queria agradecer a você, porque eu acho que você está trazendo, e eu acho que os leitores, os nossos ouvintes, você está falando de livros, já vi de leitor. O que os ouvintes certamente vão concordar comigo, né, que você trouxe para a gente uma série de informações, de insights, esclarecedor. Para mim foi assim, muito esclarecedor. Eu fiz algumas perguntas do coração mesmo, de coisas que eu tinha dúvida com relação a esse assunto, né? Apesar de eu já ter vivido pessoalmente lutos, já ter convivido, né, também com pessoas queridas que também viveram lutos, mas a gente vai ter sempre para aprender, né? E eu acho que isso aqui é importante, né? O que a gente, acho que você trouxe para a gente aqui alguns elementos interessantes, porque assim, usar o luto como algo transformador, uma oportunidade, vamos chamar assim, né? Uma oportunidade, já que aconteceu, que não tem, isso é inevitável, né? Enfim, aquela perda de fato ocorreu. Como é que a gente disso tira alguma lição de vida, não uma lição de fim, mas uma lição de talvez recomeço, né? Uma outra dimensão. Então, eu agradeço muitíssimo, né, por tudo que você trouxe aqui para a gente hoje. E deixo você aberto aqui, que você quer dar alguma última mensagem. Eu achei muito bacana. Bom, primeiro, para a gente se acompanhar, né? Então, quem quiser, eu tenho o meu Instagram, que é leticia.carneiro73. Leticia.carneiro73. O meu livro está na Amazon, né? Para você que perdeu o seu amor. Mas eu queria fechar justamente com algo que você disse, que é muito bonito e também está na teoria do luto, né? Que o Robert Niemeyer fala de dar um significado. Então, assim, depois da gente atravessar, a gente lidar com todas essas emoções, tem uma oportunidade. Não, nem sempre é possível, mas uma oportunidade que é encontrar um sentido para aqui. Eu, por exemplo, a partir da perda do meu irmão, encontrei o caminho da tanatologia, né? Então, estar aqui falando para você foi uma coisa que veio dali, né? Veio daí. É uma forma de dar um sentido, não foi totalmente em vão, né? Claro que se eu pudesse voltar atrás, eu queria que fosse diferente. Mas já que foi, então hoje eu estou fazendo psicologia na faculdade, estou fazendo um monte de coisa nova por causa do Caio. Então, quando a gente consegue dar um sentido para o que está acontecendo, encontrar um lugar para o nosso luto, a travessia fica menos penosa. Então, acho muito lindo o que você trouxe, porque de verdade é a essência dessa busca, que é ajudar a pessoa a encontrar algum tipo de conforto no que fica, né? E a pessoa que eu falo, a saudade, ela é a cicatriz do amor. Então, a gente só tem luto porque aquilo que a gente perdeu era muito importante. E a boa notícia é que o amor nunca morre. A pessoa pode morrer. É isso aí. Mas o amor é infinito. Exatamente. Obrigado, Letícia. Muitíssimo obrigado. É isso, nós estamos encerrando aqui, mas esse encontro marcado é um programa da Caju Radio e que é apresentado em nome do CBA, Cultura Brasil Austin. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui hoje com a gente e até a próxima.